PEC da segurança pública. Vamos falar um pouco de segurança, rapaz? Tá difícil, não? Rapaz, né? A gente anda, vai escondendo o relógio, vai andando de carro blindado quem pode, vai olhando para os lados. Cada motociclista que passa se respira fundo. Mas tem aí a PEC da segurança. Ufa, agora eu estou aliviado. A PEC da segurança pública deve ser apresentada hoje para a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. O relator da PEC, que é o deputado Mendonça Filho, Mendoncinha, muito bom, retirou do texto o trecho que atribuía à União definir normas gerais de segurança pública, defesa social e sistema penitenciário. Então já deu uma amputada na reforma. Esse era um ponto sensível da proposta e gerou tensão entre os poderes. Mendoncinha, que é o deputado federal Mendonça Filho, disse durante a coletiva de imprensa que não abre mão que os estados decidam sobre a área. Eu quero ouvir. Esse é um ponto que eu não abro mão de defender. Eu sou um federalista, eu defendo fortemente a autonomia dos estados e entendo que, como redigido na proposição encaminhada ao Congresso Nacional, ia de encontro a uma cláusula pétrea que está no texto da Constituição brasileira. Ô Diego Tavares, o crime organizado está tomando conta do país. Criminalidade organizada. Essa sensação de insegurança que nós temos, ela é derivada do crescimento das organizações criminosas. Quem dá um tiro na cabeça de um ciclista covardemente às 6 da manhã em frente ao Parque do Povo, na cidade de São Paulo, um ciclista que sequer esboçou reação para levar o celular, está pegando esse celular porque tem algum esquema de utilização do celular para desvios de aplicações financeiras e dinheiro em conta. Já nem é mais a venda do aparelho, né? Quem, por exemplo, assalta, rouba uma pessoa na rua, dá um tiro na cabeça do motorista para levar o relógio importado que ele tem, é porque tem um receptador que compra este relógio. O crime organizado, Diego, lavou 150 bilhões de reais só ano passado, à luz do dia. Hotéisinhos que explora prostituição infantil e narcotráfico, transporte urbano, licitações para distribuição de quentinha e penitenciárias, empreendimentos imobiliários, tudo que você pode imaginar. Hoje o crime organizado, que no estado de São Paulo, o PCC, já está lavando na última fase da lavagem, que é a integração. Uma PEC que não estabeleça critérios eficazes para seguir o dinheiro, follow the money, das organizações criminosas, que só distribui competências, é uma PEC que resolve, ou continuamos vivendo aqui no país da teoria, com homo teorético, querendo resolver tudo na base de discussões acadêmicas? Capês, não só não resolve, como no caso dessa PEC da segurança especificamente, até atrapalha um pouco. O texto, eu confesso que não tive acesso a esse novo formato sem esses pontos que foram cortados pelo relator da medida, mas eu acho que já resolve grande parte do problema da reclamação dos estados, principalmente porque num país como o Brasil, você concentrar mais ainda em Brasília as competências para a gerência da nossa segurança pública seria uma insanidade. É claro que o governador do estado, ele conhece muito melhor o panorama da segurança pública do território que governa do que um burocrata de um gabinete de Brasília. O Brasil, como federação, inclusive, precisa descentralizar mais as competências da capital. Era aquele papo de mais Brasil e menos Brasília. Agora, é fato, o Brasil é solo fértil, é terra roxa para essas organizações criminosas. Estima-se que nós tenhamos aqui no nosso país mais de 80 organizações criminosas, sendo as maiores, evidentemente, o primeiro Comando da Capital, que atua em mais de 170 países, e o Comando Vermelho, que domina mais de 50% do território de uma das principais capitais do país, que é o Rio de Janeiro. O problema é urgente. O que nós precisamos não é lei, não é PEC, não é discussão em parlamento, não é nada disso. Nós precisamos é de dinheiro, dinheiro na ponta, nas nossas corporações policiais, para que elas se equipem com tecnologia,
Inclusive aqui, em relação à tecnologia, um brilhante trabalho que foi feito pelo secretário Guilherme Derrite, pelo governador Tarcísio de Freitas, desbaratinando justamente esses braços financeiros das organizações criminosas aqui no estado de São Paulo. A Operação Downtown, por exemplo, se eu não me engano, foram mais de 100 hotéis clandestinos no centro da cidade que foram desarticulados. E aí, enfim, mas isso é mais ou menos uma gota d'água no oceano, né? Como você disse, as organizações criminosas já estão profundamente penetradas, não só na atividade empresarial, onde passaram também a enriquecer, mas também em contratos públicos, né? Contratos públicos estão se envolvendo já há muito tempo. Ligam para o empresário. Exato. Se você não sair dessa licitação, se onde mora a tua filha, o teu filho, tá legal? Exatamente. Nessa região aqui, somos nós, hein? Não coloca lá. Capês, eu acho que é algo Mas mais... eu te pergunto uma coisa, porque a Thaís Cremasco vai levantar essa bola. E você deixou esse flanco aberto para ela é esperta. E eu preciso perguntar para você... A Thaís é competentíssima. Eu preciso perguntar para você não deixar esse flanco sem resposta. Claro. Num país com dimensões continentais como o Brasil, em que existe uma criminalidade interestadual e de caráter transnacional, em que muitas organizações criminosas se conversam, em que quem está apurando um fato em São Paulo precisa saber o que está acontecendo no Amapá, porque muitas vezes o criminoso está lá, não veria uma brecha para que haja uma ampliação da competência da União nesses casos de criminalidade interestadual? Irmão, não deixa essa brecha aberta. A Thaís vai entrar com tudo. Desnecessário, Capês. Totalmente desnecessário que você concentre competências para isso. Isso é questão de mera troca de informação. Nós temos lá no ABC, por exemplo, um protocolo de integração chamado ABC Mais Seguro, que integra a troca de informações entre todas as GCMs das 7 cidades, sem que seja necessário passar a atribuição da gerência das GCMs, tirar isso dos prefeitos e atribuir a um governante de outro ente federativo, por exemplo, ou ao governador do estado, ou a quem quer que seja. Isso é questão de troca de informação. Quer dizer, a sua fato tese é que quem está mais próximo ali da situação conhece como mais nos o Estados problema. Unidos, que a polícia é municipalizada. É isso. Capês, só para você ter uma ideia e para deixar bem exemplificado. Vai falar, Guilherme, calma. Deixar bem exemplificado aqui e encerrar o meu comentário. Aqui no estado de São Paulo, o primeiro comando da capital concentra a sua atividade no alto das favelas, concentra a sua atividade com a venda de drogas. Lá no norte do país, operando garimpo ilegal dentro da floresta. Ora, são duas formas totalmente diferentes com as quais você vai combater o crime organizado na ponta em 2 locais, mas se trata da mesma organização criminosa. A mera troca de informações nesse sentido, um termo de cooperação entre as polícias militares, polícias civis, com a Polícia Federal, poderia resolver o problema. Não precisa ficar tramitando PEC no Congresso por meses e meses só para colher capital político dessa discussão. Guilherme Câmara. Eu queria só fazer um comentário em relação a isso que o Diego estava falando, que é mais ou menos assim. Se a gente... Esses dias eu conversava com um procurador do Estado que ele disse a seguinte frase que ele ouviu de um coronel. O discurso move tropas. Isso é importante a gente entender porque o discurso do governador de São Paulo, que o colega aqui elogiou, ele move tropas. Inclusive, eu dei aula em favela há muitos anos e sei que a maneira que a polícia militar age dentro de uma favela é muito diferente da maneira que ela age aqui na Avenida Paulista. Então, o grau de violência que a Polícia Militar de São Paulo tem dentro de uma favela, por exemplo, talvez seja muito diferente da maneira como uma polícia militar de outro estado age. Por isso que eu sou 100% a favor que haja uma centralização, sim, em Brasília, da segurança pública. E aí eu quero chegar num ponto importante. As Forças Armadas, ao invés de conspirarem contra a democracia, como a gente viu alguns anos atrás, era a função dela, como disse o Capês agora há pouco, cuidar das fronteiras brasileiras do Uruguai até a Guiana. Quer dizer, o Brasil é um país de dimensões continentais que faz fronteira com diversos países aqui na América do Sul. E quem é o comandante-em-chefe das Forças Armadas é o presidente da República. Então, na minha visão, tem sim que ficar centralizado em Brasília cada vez mais para que as Forças Armadas possam fazer aquilo que cabe a elas, que é, entre outras coisas, evitar, por exemplo, que entre droga no Brasil pelas fronteiras. Muito bem. Ô, Zagarino, agora o Guilherme Câmara me cutucou. Falou da minha querida e amada Polícia Militar do Estado de São Paulo, onde eu fui professor do CAES, instrutor do Cefap e também da Polícia Civil, onde eu sou professor da Academia de Polícia. São Paulo tem os mais baixos índices de homicídio de todo o país.
E da história, a polícia quer dizer que da história, quer dizer que a nossa polícia é violenta, mata muito. É claro que tem. Não mataram um rapaz em Guarulhos, deram um tiro nas costas. Estou até gravando um vídeo, Thaís Cremasco, que não dá para dizer que foi homicídio culposo, aquele é homicídio doloso, é erro sobre a pessoa. Vou gravando um vídeo sobre isso. Mas não vamos generalizar. Eu queria ouvir agora Sérgio Zagarino. Quer dizer, então, que como a polícia de São Paulo é muito violenta, diz o Guilherme Câmara, a solução é nacionalizar. É esse o argumento? Não estou entendendo. Pode ser esse o argumento, mas é um argumento que deve ser completamente desconsiderado por você que está nos ouvindo e nos assistindo, porque é um absurdo. Beira um fantástico mundo de Bob. Afinal de contas, se a gente conseguir pegar os dados relacionados ao governo do Estado de São Paulo, como você mesmo trouxe, Capês, o Estado de São Paulo é um exemplo no combate à criminalidade, em todos os aspectos. E antes de você falar no combate à criminalidade, que o combate à criminalidade se dá lá na ponta da lança, tá? Porque para existir criminalidade, é necessário que exista alguém cometendo crime, exista um infrator. Ou seja, quando a gente fala da atuação da PM ou da Polícia Civil, isso é porque todas as outras áreas já falharam, amigo. Então, você nunca pode colocar a culpa na polícia. A polícia, você tem que bater palma e falar obrigado, polícia, por existir e por trabalhar. Porque se existe crime, existe infrator, reflexo de ausência de políticas públicas em outras áreas, que infelizmente isso acontece em todo o Brasil. Agora, nunca a crítica à polícia, principalmente no Estado que tem políticas públicas que são exemplos na área da segurança pública. Você pega operações do governo do Tarcísio agora, que nunca foram feitas na história. Você pega o secretário Derrite agindo de forma eficaz e contundente no combate à criminalidade contra o PCC, principalmente, acabando com as lavagens de dinheiros, seguindo o dinheiro, follow the money. Ao contrário disso, você vê ao longo dos anos como aumentaram as organizações criminosas que lavam dinheiro através da venda de cocaína. Pergunta a você que está em casa e aos nossos colegas debatedores, o Brasil produz cocaína? Não. Essa cocaína entra por onde, meus amigos? Ela entra pela fronteira. Fronteira responsável, que era responsabilizada pelos militares. E quem é o responsável? O governo federal. Então, o governo federal, que ao longo dos últimos anos não conseguiu inibir a entrada de droga, de cocaína no Brasil, agora vai apresentar a solução que já vem sendo feita com todo o custo pelos governadores. Isso daí é uma narrativa que é para inglês ver. Então você que assiste Linha de Frente está bem informado. Não caia nessa narrativa. O governo federal, que é governado por partidos de esquerda, pelo PT, ele não consegue debater a segurança pública. Ele vai discutir lá direitos humanos, ele vai discutir cultura, lei Rouanet, isso é pauta dele. Agora, a pauta da segurança pública é quem acredita de verdade em coisa séria, que ele quer fazer o quê? Apresentar uma PEC para trazer para si, porque ele já entendeu que quem defende a segurança pública não quer saber de tudo absolutamente aberto para os direitos humanos, para a cultura, etc. Não é isso. Então é uma narrativa que ainda bem que o relator tirou essa possibilidade, porque não vai cair no colo de quem está no governo federal. Vai continuar nas mãos de quem faz um trabalho muito sério, contundente em relação à criminalidade, que é o exemplo aqui de partidos conservadores, partidos como, por exemplo, o do governador Tarcísio. Então não caiam nessa balela de que o governo federal vai apresentar soluções para resolver a segurança pública. Não apresentou até hoje e, inclusive, foi um dos grandes responsáveis pelo fortalecimento de todas as organizações criminosas. Afinal de contas, eles ganham dinheiro porque a droga entra no Brasil e entra pelas fronteiras. Bom, antes da Thaís Cremasco contestar o Sérgio Zagarino, que eu já sei que pelo gesto que ela fazia, ela vai contestar, só para dizer uma coisa que é verdadeira. A camada mais vulnerável da população, principalmente nas regiões mais desassistidas pelo Estado, existe mais violência policial, sim, é inegável. Mas não é um fenômeno do Brasil, em todos os lugares. Vamos lembrar que foi nos Estados Unidos que surgiu o movimento Black Lives Matter. Ou seja, a violência da polícia contra a população negra nos Estados Unidos é muito maior do que contra a população branca. Esse é um fenômeno global. Claro, mas porque todo aquele... Tem explicação. Vamos ouvir vocês. Todo aquele que tem poder, sem controle, tende a abusar do poder. Essa explicação, vamos guardar no suspense. O Diego e o Sérgio querem dar a explicação, mas não antes de ouvir a contestação de Thaís Cremasco. Não, ficou muito feliz em não viver no mesmo mundo que o Sérgio, né? Num mundo onde os direitos humanos e fundamentais talvez não sejam tão importantes, é narrativa, é conversa, onde a cultura não é importante, mas eu vivo no mesmo mundo que você, espectador que está aqui no Brasil. Esse mundo, em 2023, a polícia brasileira foi considerada a mais letal
do mundo inteiro, matando, né, chegando a matar 17 pessoas por dia. Que pessoas? O Faria Limer? Não. O trabalhador, o homem preto, foi o mais morto. 80% das mortes policiais foram destinadas a pessoas pobres e pretas do nosso país. Então, falar sobre direitos humanos nesse país aqui, que traz esse dado que eu acabei de falar para vocês, não é balela. Falar sobre direitos humanos é fundamental para a existência da maioria das pessoas que são pobres no nosso país, né? A maioria daqui das pessoas do Brasil não são pessoas ricas. Então, quando a gente pensa, né, nesse discurso populista e punitivista, esse discurso é o discurso que mata pessoas trabalhadoras do nosso país. Né? Porque a polícia que mata 17 pessoas por dia não está matando só bandido. Essa é a mesma polícia que mata um homem preto que está correndo para pegar o ônibus para ir trabalhar. É dessa polícia que eu estou falando. E quando a gente fala da importância da centralização na União, nós estamos justamente dizendo que é necessário que os direitos humanos sejam garantidos num país que tem uma das piores prisões do mundo. Então, é sobre isso que a gente está falando e é sobre esse mundo, é sobre esse Brasil que a gente vive, que não é o fantástico mundo de Bob, é o Brasil aqui e agora. Thaís, essa sua fala é lamentável, porque eu tenho certeza absoluta que se porventura acontecer algo com você, espero que não aconteça, e inclusive espero que não aconteça com ninguém, mas acontece. E quando acontece com pessoas que nem você, que são contra a polícia, sabe o que a polícia faz? Vai lá e atua de forma eficaz e contundente. Contra a morte. Todo o teu discurso é contra a polícia. E contra a polícia. Quando você precisar da polícia, você sabe o que você faz? Liga para essas ONGs aí, que são ligadas a essa questão de direitos humanos, que tem muitas delas, infelizmente, vínculo com facções, e pede ajuda deles, ao invés de pedir ajuda da polícia. Não é nossa, esse teu discurso ninguém mais cai, pelo amor de Deus. É discurso. A gente está aqui discutindo se a segurança pública deve ser regida sob a égide do governo federal. Sim, a resposta é não, porque o governo federal se demonstrou incompetente ao longo dos anos, em contrário às atuações dos estados, com o fortalecimento da Polícia Militar e da Polícia Civil, que tem sim seus déficits em razão ainda da falta de orçamento, mas com o que tem, os valorosos homens das forças policiais desses estados fazem um trabalho fantástico. Então, não vem com isso de que a polícia mata o homem preto correndo. Não. A polícia, ela é eficaz. Existem erros? Sim. Inclusive, se esse erro for cometido, a pessoa deve ser julgada, como bem apontou o Cafés. Eu sou contra a polícia. Então, você não tem que falar que, nossa, a polícia vai matar um homem preto correndo atrás de um ônibus. Tá matando. Isso é um discurso fraco. Isso é um discurso que não vai para lugar nenhum. Isso é falar sobre direitos humanos. Não, direitos humanos faz com que nós tenhamos garantias de um devido processo legal, de uma acusação, não de você querer inibir a atuação do bom policial. Porque eu queria te desafiar a ir numa comunidade para saber se você, fardada, vai ser bem recebida. Porque quando você vem falar de direitos humanos, eu vou trazer aqui o discurso quando o Bolsonaro era candidato. Não dá para o policial entrar com uma flor na mão, porque ele vai ser atacado, vão jogar para cima dele tiro de fuzil. Você então, não conhece as periferias do Brasil? Eu conheço, não só conheço, como eu conheço muitas e inúmeras, não só aqui da capital, mas como da Baixada Santista. Eu te convido a ir até lá. A população que você fala que ela é contra a polícia entrar, é o contrário. Ela fala isso porque ela tem medo. Ela fala isso porque ela tem medo. Ela tem medo da polícia estar naquele território, porque aquele território está tomado pelo crime organizado, como bem trouxe os dados aqui pelo Diego Tavares no Rio de Janeiro, que já passa de mais de 50% do território. A gente tem que valorizar o trabalho da Polícia Militar. Eu não estou desvalorizando. Você desvaloriza na tua fala quando você vem falar que não é importante. Tem algum exemplo de Estado, leis estaduais, exemplo no mundo onde o fato das leis serem estaduais diminuiu a criminalidade? Porque nos Estados Unidos não foi. Você tem algum outro exemplo? Temos exemplos do contrário. Sabe quais são os estados mais letais em termos de polícia militar? Os estados do Nordeste, que em sua grande maioria são governados pela esquerda. Que você quer que agora tenha a égide da responsabilidade da segurança pública no país. Aliás, o estado mais letal é a Bahia, que é governado há anos, se não me engano, 16 anos pelo PT. Nossa, que situação, né? E o governo do estado de São Paulo? Tem uma das polícias mais eficazes de todo o Brasil. Eficaz em que sentido? Matar? Eficaz não é de matar, é de combater a criminalidade. O trabalho da polícia militar, você ao invés de discutir direitos humanos, você tinha que estar discutindo melhoria na educação. Você vai decidir o que eu discuto? Você quer decidir o que eu posso discutir? Porque o teu argumento é muito raso. Vamos lá. Foi um bom debate, foi um esquenta legal. O Guilherme Câmara quer entrar na briga, Diego Tavares também. Mas é o seguinte, talvez... Quando a Thaís falou a polícia, eu acho que talvez cada um tenha a sua fala. Eu, na minha fala, eu diria alguns policiais. Nós temos nos últimos 10 anos
na Polícia Militar do Estado de São Paulo, 2.300 policiais envolvidos em ações criminosas. Mas nós estamos falando de uma polícia militar que nos últimos 10 anos tem cerca de 80 e poucos mil membros e que tem um turnover muito grande. Toda hora entra e sai, entra e sai. Você pode colocar que pelo menos de 500 mil pessoas, teve 2 mil que foram envolvidos. Isso é um número percentualmente insignificante. Agora, é difícil você ter o controle total sobre todos os policiais, por melhor que seja o trabalho de seleção da PMI. Eu fiz um estudo sobre esse trabalho de seleção alguns anos atrás, até publicado pelo jornal Estado de São Paulo, só na primeira página, que é uma seleção rigorosa, mas é difícil você controlar. Então, claro, tem violência policial? Tem. O Diego Tavares quer fazer um contraponto, porque eu disse que nos Estados Unidos existe uma violência maior contra as pessoas pretas e mais vulneráveis. Tem até na Netflix, tem um documentário muito interessante, chama 137 disparos. É um cidadão negro que estava dirigindo o seu veículo, desobedeceu um comando, ele estava embriagado, ele foi perseguido por quase 300 viaturas, tomou 137 tiros, depois de morto, um policial subiu no capô e deu um tiro de fuzil na cabeça dele. Tem violência assim nos Estados Unidos, sem a polícia americana, para mim é até mais violenta que a polícia brasileira. Guilherme Câmara, depois o esclarecimento de Diego Tavares. Não, eu só queria deixar claro aqui uma coisa, que exatamente, é bem possível, né, em defesa da Thaís aqui, eu acho que o colega interpretou mal o que ela disse, é bem possível você criticar a Polícia Militar e, ao mesmo tempo, você não ser contra o fim da Polícia Militar. Eu não sou contra o fim da Polícia Militar, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que entender que a ação que ela faz, aliás, não é nem nas periferias, a ação contra um homem negro é diferente da ação contra um homem branco. A gente pode pegar exemplos banais aqui. Eu sou frequentador de estádio de futebol. A revista em mim é feita diferente é feita de uma maneira totalmente diferente do que um torcedor negro que está na minha frente. Então, isso não tem discussão. Se você não sabe disso, desculpa, eu concordo com ela que você precisa conhecer. Então o policial militar é racista? Não é isso que eu disse. Não, ele quis dizer que... Não, calma. Ele já falou, ele quis dizer que existe uma seleção natural. Eu quero dizer para você que eu trabalhei contra a violência em estados durante muito tempo. Conheço o 2º Batalhão de Choque, o trabalho que eles realizam, e a minha visão é diferente da sua. Eu não vejo isso em revistas e sei da qualidade dos policiais que trabalham. Aliás, o 2º Batalhão de Choque dá cursos no Brasil, no mundo inteiro, sobre prevenção de distúrbios. Agora, você socorreu a Thaís no seguinte sentido, mas falando, ao meu ver, no mesmo erro. A polícia não é a instituição abstrata, não é? São policiais, maus policiais que assim se colocam. Pode falar, depois o Diego quer me contestar, porque ele acha que nos Estados Unidos não é bem assim. E eu acho que é bem assim. Mas, primeiro, o Guilherme Câmara. Não, só complementando, essa coisa do discurso mover tropas. Você citou o caso aqui dos Estados Unidos, quando o George Floyd foi morto. Ele foi morto numa época de eleição, e ficou provado que a morte dele foi ocasionada por um discurso violento do governo dos Estados Unidos na época, que era o Donald Trump. Isso fez com que o Trump perdesse aquela eleição. Então, talvez o discurso que é feito aqui no Brasil, esse discurso da polícia militar estar acima de qualquer suspeita, que muita gente faz, talvez seja esse o grande problema que a gente tem que discutir. Existe um racismo estrutural no Brasil, mas, a meu ver, nem se compara com o racismo histórico que tem nos Estados Unidos, inclusive com o Ku Klux Klan, a KKK que existe lá. Ou seja, o nosso policial, pelo contrário, é de origem humilde, ele vem da própria população vulnerável. E muitos negros chegam à polícia militar também. Mas, Diego Tavares, por que você acha isso? E o que você quer vir para cima da Thaís e do Guilherme? Então, à vontade. Olha, Capês, eu tenho uma frase muito emblemática para mim que resume muito bem esse debate que nós travamos aqui. Para toda questão complexa existe uma resposta simples e incorreta. Política pública... A vala de Ockham. Política pública, nós temos que julgar uma política pública não pelas distorções, não pelas transgressões, nós temos que julgar uma política pública pelos resultados. Não dá para falar que o governador Tarcísio e o secretário Derrite estão sendo maus gestores da segurança pública aqui no estado. Nós temos a menor taxa de homicídios da história do estado de São Paulo. Nós temos a menor redução de roubos e homicídios dos últimos 24 anos. É uma política de segurança pública que está enfrentando o crime organizado. Então, nós temos resultados que tornam, inegavelmente, Tarcísio de Freitas e Guilherme Derrite bons gestores públicos. Isso é um ponto. A respeito do recorte racial sobre a ação da polícia em relação a pretos e brancos.
Nós temos áreas nas quais a criminalidade é mais latente, evidentemente que são as áreas de periferia. Nessas áreas, a população que lá habita é predominantemente a população preta. Então, não é porque o policial opta por tratar diferente o preto e o branco. É porque os locais onde existe maior incidência de crimes são locais onde as pessoas pretas são maioria. Isso é um recorte social. Existe um problema de racismo no Brasil? Existe. Existe um problema social ligado à questão racial no Brasil? Existe. A culpa desse problema não é da polícia militar. Como você muito bem lembrou, grande parte dos policiais militares são, inclusive, jovens, pretos e pobres que moram nessas regiões que não raras vezes são dominadas pelo crime organizado. Não raras vezes esse jovem preto e pobre policial tem que esconder a sua farda, esconder a sua profissão, inclusive dos seus amigos, de quem mora ali perto da sua residência, porque, de fato, como disse o Zagarino, corre risco de sofrer violência. Paga passagem de ônibus porque ele tem medo de andar fardado, porque ele mora, como ele é pobre, nas regiões mais violentas. Então, o problema é muito complexo. O que nós temos? Temos que, aqui no estado de São Paulo, nós temos um excelente trabalho em relação à segurança pública, o que comprova que a necessidade de concentração na União Federal das competências sobre segurança pública não existe. É uma balela, é para render discurso político, é para fazer uma PEC tramitar aí por 4, 5, 6 meses, render imprensa, para que diga-se de alguma maneira que o governo federal está fazendo algo sobre a segurança pública. O debate hoje está quente, hein? Olha, o debate está quente. Eu tenho que chamar, Thaís, você tem 20 segundos. Quer fazer um esclarecimento? Porque parece que ficou aquele negócio que você é contra a polícia. Você disse que não. Rapidamente, só para eu poder chamar o Eliseu, que está no Caetano, que está para entrar ao vivo agora. Obviamente, não sou contra a polícia. Entendo a importância da instituição. Digo que 2023 foi a polícia que mais matou do mundo, 6.400 pessoas, enquanto os Estados Unidos, menos de 1.000 pessoas. Então tá aí a diferença óbvia e dizer que, obviamente, a gente é contra a letalidade policial e não contra a polícia.